Olá, eu vou discutir nesse vídeo a chamada solução de D'Alembert de certos problemas envolvendo a equação da onda. Então, eu vou discutir nesse vídeo o tempo todo essa particular equação da onda, em que o parâmetro constante aqui é 3 ao quadrado, e o 3, nesse caso, pode ser chamado de velocidade da onda, e em breve isso vai ficar claro o porquê. Então, eu vou começar apontando o seguinte. Imagine que você tem uma função de uma variável, definida em toda a reta, e imagine que você pode derivar essa função duas vezes. E com essa função, a gente pode construir uma função de duas variáveis dessa forma aqui. Eu vou trocar o argumento da minha função de uma variável por x mais 3 vezes t. O 3 que eu estou colocando aqui é justamente o 3 que aparece na equação da onda. Então, para ter um exemplo concreto disso que eu estou fazendo, imagina que a gente pegue essa função exponencial de menos x ao quadrado, troque x por x mais 3t, e isso vai dar para a gente uma função de duas variáveis. Bom, por que eu estou apontando isso? Não é pelo mero prazer de definir funções de duas variáveis, mas é pelo fato de que a função que eu construí dessa forma vai ser uma solução da equação da onda. Não importa qual seja a fzinha, desde que ela seja duas vezes derivável, eu tenho certeza que a função u construída dessa maneira vai ser uma solução da equação da onda. Mas vamos examinar um pouco mais de perto essa solução aqui, ou seja, para essa f em particular. Então, aqui eu estou esboçando, em primeiro lugar, em vermelho, o gráfico da minha função de uma variável f. E aqui, em branco, eu estou esboçando o gráfico daquela função u que eu construo. Aqui eu fixei o valor t igual a menos 2. Portanto, eu tenho f de x mais 3 vezes menos 2. E essa função aqui, para esse valor de t, tem essa expressão. Então, a gente sabe que o gráfico dessa função aqui, para t fixo, tem que ser uma translação do gráfico dessa função aqui. E aí, o que acontece quando a gente varia o valor de t? Eu vou crescer os valores de t aqui. Então, o gráfico da minha função, para cada um desses valores fixos de t, vai se deslocando. Ou seja, o que a gente pode imaginar aqui é que para essa solução da onda, essa lombada fica se deslocando sem mudar a sua forma e com velocidade constante. E se a gente pensar com cuidado, a gente vê que a velocidade com que esse pico aqui se desloca é exatamente 3. Tá? Porque para cada unidade de tempo, o pico vai se deslocar 3 unidades espaciais. Voltando aqui ao nosso problema, de entender as soluções da equação da onda, eu gostaria de observar também que, se ao invés da gente tivesse trocado o x por x mais 3t, a gente trocar ele por x menos 3t, a mesma coisa vai acontecer. Essa função de duas variáveis também vai ser uma solução da equação da onda. Eu gostaria de considerar mais um exemplo em que a função em questão é a função seno de x vezes alguma constante, que eu estou escrevendo dessa maneira aqui. Então, substituindo x por x menos 3t, a gente ganha a nossa função de duas variáveis. E eu estou ajeitando os coeficientes que aparecem aqui nessa função, porque esses números recebem certos nomes. Por exemplo, esse lambda aqui é chamado de comprimento de onda, dessa solução da equação da onda, enquanto que esse número é simplesmente chamado de período. Bom, o que está acontecendo aqui é que essa função aqui, se eu fixar uma das variáveis, se eu fixar o t, por exemplo, eu obtenho uma função que é periódica em x. E esse lambda vai ser justamente o período dessa função de x. Por outro lado, se eu fixar o x, essa função vai ser periódica na variável t e lambda sobre 3 vai ser o período dessa função. Então, a gente pode visualizar aqui eu estou esboçando o gráfico daquela função seno. O lambda a gente pode interpretar como a distância entre os picos dessa solução, que é justamente o período dessa função. E, por outro lado, se eu considerar diferentes valores de t,
Então, à medida que eu vario os valores de t, esse gráfico vai se deslocando. Quando eu variar t em um período, o gráfico vai se repetir exatamente. Mas agora vamos verificar finalmente que essas funções de duas variáveis que a gente está construindo são realmente soluções da equação da onda. Eu vou fazer isso para esse caso particular em que eu coloco um sinal de menos, mas a ideia para o caso em que eu tenho um sinal de mais é essencialmente a mesma. Então vamos lá, o que a gente tem que fazer? Basicamente calcular as derivadas dessa função u com relação a x e com relação a t. Vamos começar com a derivada com relação a x. O que a gente tem que fazer aqui? Bom, ao derivar isso aqui com relação a x, pela regra da cadeia, isso tem que me dar a derivada ordinária da f, vezes a derivada do que está no argumento da f com relação a x. Mas essa derivada com relação a x é simplesmente 1. E aí agora a gente pode derivar de novo e aplicar a mesma ideia, aplicar a regra da cadeia. Se eu derivo mais uma vez com relação a x, eu vou ter que tomar mais uma derivada ordinária dessa f, vou ficar com a derivada segunda dela, vou ter que multiplicar de novo pela derivada do argumento com relação a x, mas isso vai me dar só mais um fator de 1. E as derivadas com relação a t, agora a gente tem uma ligeira diferença. Então, eu vou aplicar a regra da cadeia novamente. Ao derivar essa expressão com relação a t, eu tenho que tomar a derivada ordinária da f, mas multiplicar pela derivada do argumento da f com relação a t. E ao derivar isso aqui com relação a t, eu ganhei esse fator de menos 3. E aí, quando eu derivar isso com relação a t novamente, vai aparecer mais um fator de menos 3, e portanto eu vou ficar com 3 ao quadrado. E aí, observem que nessa igualdade aqui, ó, esse termo que está aparecendo aqui, essa derivada segunda da f, é justamente a derivada segunda da u com relação a x. Ou seja, realmente essa função u satisfaz a equação da onda com esse fator 3 ao quadrado. Agora eu gostaria de retornar um problema que eu discuti no vídeo anterior, problema que a gente pode interpretar como sendo o da vibração de uma corda presa em suas extremidades. A diferença que eu vou discutir aqui é que agora eu vou considerar uma condição inicial arbitrária aqui para o deslocamento inicial da corda. A velocidade inicial da corda eu vou considerar ainda que é zero para todos os valores de x. Então, a ideia é que esse problema é descrito por todas essas equações aqui. Eu quero encontrar uma função u que satisfaz isso tudo ao mesmo tempo. E o que eu gostaria de apontar é o seguinte. Se a gente pegar essa função f, que está aparecendo na condição inicial, notem que é uma função definida só no intervalo que vai de 0 a 2, e a gente considerar a extensão ímpar de período 4 dessa função, então, com essa função aqui, construir essa função de duas variáveis, ok? Em que eu tomo essa média aritmética dessas duas funções de duas variáveis, a partir da minha extensão ímpar. Então, o fato é que essa função aqui vai ser a solução do problema. Ela vai satisfazer todas as equações que estão envolvidas nele. Então, é possível a gente deduzir essa expressão a partir da solução que eu discuti no vídeo anterior usando séries de Fourier, mas aqui eu vou fazer uma abordagem mais simples. Eu simplesmente vou assumir que isso aqui é um candidato à solução do meu problema e eu vou verificar que é realmente a solução do meu problema. Então vamos lá, equação por equação. Vamos começar pela equação da onda. Isso é razoavelmente fácil da gente verificar, por quê? Eu já tinha discutido que, por exemplo, a f tilde de x mais 3t tem que ser solução da equação da onda, e a f tilde de x menos 3t também tem que ser solução da equação da onda. Agora, como a equação da onda é linear, então essa soma de soluções tem que ser solução, e essa multiplicação de solução por um fator constante tem que ser solução. Então, ok, essa função de duas variáveis com certeza satisfaz a equação da onda. Vamos passar agora às condições de contorno. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar essa minha expressão, substituir x igual a zero,
substituir x igual a 2 e ver o que acontece. Vamos começar com x igual a 0, que vai ser um pouco mais fácil. Ao fazer x igual a 0 aqui, eu obtenho essa expressão, mas agora eu lembro que essa f-til é uma função ímpar. E, portanto, esse sinal de menos que eu tenho aqui, eu posso colocar para fora. Eu vou ficar com uma subtração de dois números iguais e, portanto, isso vai ser zero realmente para todo valor de t. E agora, para x igual a 2, ao substituir x igual a 2 aqui, eu obtenho essa expressão. E aí, nessa igualdade, eu usei um truque. Eu vou usar que essa f-til é uma função de período 4. E, portanto, se no argumento dela eu subtrair 4, eu obtenho ainda o mesmo valor. Foi o que eu fiz daqui para cá. Ó. Subtrair 4 aqui no argumento, eu fico com esse fator de menos 2. E a igualdade vale pela periodicidade da função f-til, com o período 4. Agora, eu uso novamente o truque que eu tinha usado anteriormente. Eu tenho um sinal de menos aqui, que eu posso colocar para fora pelo fato da f-til ser ímpar. E aí, de novo, eu vou ter dois números iguais se subtraindo, e isso vai dar zero. Ótimo. Estão verificadas as duas condições de contorno. Vamos para essa condição inicial, que é razoavelmente fácil. Agora é só uma questão de substituir t igual a zero aqui e ver o que acontece. Nesse caso, então, vou ficar com f-til de x mais f-til de x, que é igual a f-til de x. Mas lembrem que f-til é uma extensão da função f. Então, nesse intervalo que é relevante para o meu problema, no intervalo que vai de 0 a 2, a f-til realmente coincide com a f de x e essa condição inicial também se verifica. E a última condição inicial, a gente pode verificar, primeiro, derivando essa expressão aqui com relação a t. Ao fazer isso, a gente ganha aqui um fator de 3, aqui a gente ganha um fator de menos 3. Novamente, isso aparece pelo uso da regra da cadeia, no cálculo dessas derivadas parciais. Agora, quando eu faço t igual a zero, o que acontece? Novamente, eu tenho uma subtração de dois números iguais, e isso realmente vale zero. Então, era basicamente isso que eu queria discutir, e em um próximo vídeo, eu vou mostrar como que a gente pode usar essa expressão aqui para esboçar facilmente os gráficos da solução desse problema sem ter que fazer nenhuma conta. Desde que eu consiga fazer um esboço do gráfico da condição inicial, eu posso usar essa expressão para obter um esboço da minha função u para vários valores de t. Então é isso. Muito obrigado pela atenção.